Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva em mais um estudo, onde o salão virtual da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes congratulam essa hora de participação em conjunto, unidos por essa tela, mas, acima de tudo, pelos nossos pensamentos, pelos nossos corações, pelos anseios que carregamos de logo mais, quando a oportunidade chegar de nos estreitarmos presencialmente. Então, meus irmãos, coube para nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são brandos e pacíficos, é o capítulo 9. Brandos e pacíficos, mansos e pacíficos, dependendo, da tradução do Evangelho. Eu gostaria agora de convidar vocês para que a página de preparo seja lida e assim a gente entrar no clima desse momento tão inovidável, tão alegre aos nossos corações. E a leitura do livro Coragem, Francisco Cândido Xavier, na psicografia e trabalho excelente dele, nosso querido Chico, Espíritos Diversos. A lição é 26, abençoa e auxilia. A vida oferece infalível receita em favor de nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, abençoa e auxilia. Se a discórdia ameaça, abençoa e auxilia. Se a dificuldade aparece, abençoa e auxilia. Se a maldade nos vergasta, abençoa e auxilia. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, abençoa e auxilia. Se o problema se agrava, abençoa e auxilia. Se o desânimo intenta arrasar-nos, abençoa e auxilia. Se a injúria nos visita, abençoa e auxilia. Se a provação surge mais exigente, abençoa e auxilia. Se o afeto de alguém nos abandona, abençoa e auxilia. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre, porque abençoando e auxiliando, estaremos em toda parte com o auxílio e com a bênção de Deus. Bezerra de Menezes. Então, meus irmãos, essa página tão acalentadora. Vamos agora à nossa prece inicial, abrindo os nossos corações, liberando a nossa mente para que esse convívio, onde o Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, entre nas nossas mentes, fazendo-nos reflexionar, fazendo-nos meditar dia após dia, para que possamos, unidos na fé raciocinada, continuar com a esperança em nossos corações. Jesus, bom e amado Mestre, permita que essa hora, com o auxílio da espiritualidade amiga, com todos os irmãos que nos abençoam, para que o intento do trabalho e realização benéfica seja sob a tutela do mais alto, seja sob a tutela daquele que nos ama e confia em cada um de nós, cada um fazendo a sua parte. Muita paz, muita alegria e a grande esperança que nos invade o coração em mais esses breves minutos de presença luminosa do Evangelho. Muita paz a todos, graças a Deus. Então, meus irmãos, como havia dito no início, bem-aventurados mansos e pacíficos, vamos à leitura do item 7. Coube a nós a paciência. Então, nós vamos ler, como é um item bastante pequeno, dá para que a gente possa ler
E desse item, nós partirmos para um desenvolvimento onde a fala vai ser toda calcada na gratidão a um ser muito querido, uma homenagem a essa pessoa, a esse espírito tão agradável aos nossos corações, tão paciente com todos nós, porque nós somos pacientes, não só de esperar, mas paciente na doença que carregamos, seja ela física ou espiritual ou moral. Então, a paciência. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compreensões que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Avre, 1862. Então, eis aí o nosso item, a paciência. Então, hoje, nós estamos nos munindo da necessidade de vivermos todo esse compasso de acerto diante da pandemia, diante de lá vão 5 meses, de reclusão, de vida que parou naquele cotidiano frenético, Hoje nós estamos mais em casa, começando já a voltar, mas ainda tendo que ter muita paciência, muita compreensão. E nesse momento a doutrina espírita, ela tem todo um leque, que nos oferecem os espíritos para que nós nos munamos de paciência, de força, de coragem, de resignação, enfim, de esperança em nossos corações. E dada essa movimentação em que a Terra está convulsionada, creio eu que diante das falas dos espíritos bondosos e amorosos, e até mesmo por conta de tudo que a humanidade já viveu, estamos passando um período de grande refrega, de grandes provações. Pandemia é uma coisa bastante séria, muito séria. Na história da humanidade já vimos várias pandemias, várias situações dolorosas, guerras, fragilidades que a humanidade passou. Mas sempre tem a mão de Deus, Sempre terá assistência espiritual que ela chega, mesmo que a gente negue. Essa é a proteção, é o amparo que Deus, em sua infinita bondade, remete a nós através das próprias criaturas ou de espíritos que já
galgaram a sua movimentação de ascensão e já se posicionaram numa libertação. E essa libertação consiste no amor. No amor. Jesus, o nosso modelo e guia, graças a Deus. Presente, atuante na face da terra, pois é Ele o nosso governador da terra. A Mãe Maria Santíssima, nossa, palavras dúlcidas que sobem aos céus quando uma mãe fala aos pés da nossa Mãe Maria Santíssima. Quando clama a ela, né, o auxílio, a intercessão. Quem de nós, mulheres e homens, que não faz esse voto de confiança a esse amor por excelência da Mãe Maria Santíssima? E aí vai todos os espíritos que já passaram pela terra e continuam ainda na terra. E um deles foi convidado, né, pela Mãe Maria Santíssima, do qual ele tinha uma afeição muito grande, e essa afeição ela vem de tempos idos, na época de Jesus, quando da passagem de Jesus na terra, ele estreita esses laços com a Mãe Maria Santíssima. E aí o convite, depois que ele sai dessa terra, praticamente todos já estão sabendo de quem nós estamos falando, né? Então nós vamos falar dessa pequena passagem, que é uma passagem elucidativa, esclarecedora. Celina, a tutelada da Mãe Maria, que recebe todos os pedidos e direciona e leva a Mãe Maria Santíssima. Então esse irmão recebe o convite da Mãe Maria Santíssima depois que desencarna. Esse irmão é o patrono da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Então, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, com um lastro de vida luminoso aqui na Terra. Em 1900, ele cessa o seu compromisso físico na Terra. E ao viver uma vida profícua, uma vida de caridade, uma vida de paciência, uma vida de amor, uma vida de desprendimento, nos idos do século XIX, limiar do século XVIII, XIX. E ele faz o seu compromisso de fé, ele faz o seu trabalho com muita vontade, que nasce daquele coração que já pelas fieiras das reencarnações vem exercitando esse amor, essa compaixão, esse auxílio. E nada melhor no momento da sua caminhada, pois que a vida continua, ele deixa o corpo físico e recebe o convite à Mãe Maria Santíssima para habitar regiões mais elevadas, né, onde o espírito Bezerra de Menezes já poderia habitar. E ele pede que a Celina leve o recado dele, o pedido dele, que ele gostaria de ficar mais tempo na Terra. Imediatamente, essa formosura de espírito entra em contato com a Mãe Maria Santíssima e volta com a resposta para lhe dizer que o seu pedido estava concedido. E aí Bezerra de Menezes começa o seu trabalho como espírito, desenfaixado do corpo físico, auxiliando todos aqueles que estão aqui na face da Terra. E uma das forças espirituais que Bezerra de Menezes contribui à doutrina espírita, porque na época, quando encarnado, ele era dito como Kardec brasileiro, ele vai, diante da sua passagem tão profícua, ele reúne os espíritas e conclama-os para viver a unificação, para viver o entrelaçamento, para que a doutrina pudesse
fortalecer-se entre os homens e não diluir-se no ponto de vista, no achismo, no cientificismo ou no lado religioso. E ele faz esse compromisso de estender esse seu coração já espírita, se tornou espírita, caminhou por entre nós, né, se colocando como trabalhador da última hora e olhando pelas telas e pela janela de ver Deus através da doutrina espírita. Ele faz isso. Então, estar aqui hoje com vocês falando sobre esse nosso inovidável patrono, esse amigo de todos nós. E, meus irmãos, Dr. Bezerra de Menezes não é amigo só dos espíritas, é das pessoas humanas, seja de qualquer credo. Porque um coração gigante como aquele, afeiçoado ao amor e exalante no seu amor para com todos, não pode ficar cerceado numa janela de ver Deus, que é a doutrina espírita. Há várias janelas no mundo de ver Deus, que são as religiões. Essa fala é a fala do nosso amigo Chico. Ele falava, né, que cada religião é uma janela de ver Deus. E se nós formos analisar, é assim. Então, Bezerra de Menezes, com as suas caravanas imensas de espíritos bondosos, atuante nessa terra, aí nós paramos e muitas vezes reflexionamos. Nossa, que coração maravilhoso, que continua aqui junto conosco, nos ajudando, nos amparando, intercedendo, operando, aliviando, curando, trazendo a renovação para que nós possamos caminhar por entre essas veredas da terra, que são veredas dolorosas, são penhascos, são tumultos, são dores lacinantes. E esse coração bondoso, diz a Mãe Maria Santíssima, que quer ficar. E nós que estamos vivendo esse momento de hoje, de agora, temos essa participação inovidável, que é a presença dele, nas intercessões que acontecem sobre a face da terra, assim como outros espíritos que se associam a essa caravana. Imaginamos caravana. Caravana não é de 2 pessoas, 3. São muitas, centenas e milhares de pessoas, de espíritos que confabulam um com o outro, com tanta amorosidade, com tanto carinho, em trazer a presença de Jesus através dos atos de bondade de cada um, encarnados e desencarnados. Por isso que quando nós nos acercamos do Evangelho e começamos a entendê-lo na sua simplicidade e buscando abrir os nossos corações para que floresça essa força que emana da nossa alma, do nosso espírito, nós somos capazes de continuar a caminhar, mesmo que entre as pedras, mesmo que entre os sofrimentos, as noites escuras, os céus, o céu onde a enxurrada da chuva chega. Mesmo assim, nós vamos adquirindo força e coragem para continuar. Assim, meus irmãos, somos todos nós, nessa gratidão que se estende a esses irmãos. Não basta nós falarmos, nós precisamos atender ao chamado e nos comunicarmos com essas falanges benditas de amor para florescer na nossa vida, trazendo mais compreensão, mais aceitação, dignificando a nossa obra, que a primeira missão que o homem tem é em si mesmo, é de se conhecer, de trabalhar as suas funções de espíritos que somos, ora encarnados e ora desencarnados, mas espíritos eternos, que através das reencarnações viemos para fazer o nosso melhor e focarmos realmente na beleza da vida
na gratidão que cada um tem de viver os momentos que estamos vivendo. Por isso que na frequência vibratória das nossas orações, do fazer diário, das mínimas coisas que fazemos, operalizando a nossa vontade, as nossas intenções boas, vamos favorecendo um campo vibratório em derredor da nossa vida, do nosso psiquismo, da nossa mente, que muitas vezes fica combalida, fica triste, fica amargurada, mas não podemos deixar a desesperança entrar em nosso coração. Tanta coisa boa acontecendo neste mundo. E uma das coisas boas, benéficas, amorosas, luminosas, é saber dessa presença amiga e benfazejante do nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes. Quem é que não o conhece? Quem é que já não ouviu falar dele? E mesmo quem não tenha ouvido, vai participar dessa corrente que lida com todos de uma forma sutil, intercedendo por cada um. Ele age nos hospitais, ele age na sua influência benéfica nos presídios, nas ruas, nas religiões, aonde tem corações que estão pedindo. Devotadamente assiste aos médicos, porque ele foi um médico. E um médico que deu de si, deu até tudo que ele tinha em matéria de dinheiro, em matéria de ajudar ao próximo. Ninguém que chegava perto do nosso irmão Bezerra de Menezes para uma consulta que não tivesse dinheiro, não saía sem o lenitivo da medicina que ele estudou, mas principalmente da interferência amorosa que já estava naquele coração, que pulsava naquele coração. Então, quanto mais pessoas ele fazia o bem, mais o seu lastro divino aumentava e a interferência espiritual que vinha do alto o assessorava. Sabiam que ele foi um excelente político? É um exemplo de político. Se alguém está interessado em ver a excelência de um político naquela época, em 1800 e tal, que era a época ainda que estávamos lá finalizando o reinado, muita coisa a se fazer para implementar, né, com bastante justeza política, com verdade. Ele foi. Ele é um páramo, né, nessa função dele. E não somente na política, como hoje a gente está se confrontando com tantas coisas que estão acontecendo, mas ele é um exemplo vivo dessa atuação de uma política séria, de uma política nobre em relação a ajudar o próximo, ajudar, fazer com que o progresso ele se instale nas partes mais necessárias que compõem uma união, que compõem um país, que compõem toda uma egrégora de espíritos encarnados, desencarnados, associando a isso todo um poder maior da vida que do mundo espiritual nos sustenta. Assim é a terra do cruzeiro, nosso anjo Ismael, cuja função é ajudar este plano. E tudo numa programação que nós não podemos nem imaginar. As obras subsidiárias têm todo um amparo de esclarecimento. E, voltando a falar dos efeitos da sua vida aqui na Terra, o nosso inovidável patrono. Médico, orador de excelência, excelente político, né, escritor, tradutor, bom pai. Agora, passou muitas coisas. Será que a gente aguentaria o que ele aguentou? Enterrar 3, 5 filhos. E ele enterrou. Morreu, como a gente diz. Mas ele sabia que não estavam mortos. Mas a dor da perda
ela subsiste a nossa razão ainda tão pequena. Esse foi um fato. Então, meus irmãos, teríamos aqui muito a falar, horas, dias, sobre esse querido do nosso coração, cuja gratidão hoje se destina a ele, porque logo mais no dia 29 de agosto, no corrente ano de 2020, somam-se aí 120 anos de vida entre a vida encarnada, depois a vida desencarnada, mas na atuação de um trabalho, na interferência operalizada por essa alma querida, por esse irmão abençoado, que continuará a nos apoiar nessas horas, a interferir por cada um de nós, a dar o lenitivo, o bálsamo, o acolhimento e dizer a todos: espíritos espíritas, escutai a hora do chamado. Façam com que a doutrina espírita tenha o terreno acessível aos corações para que continuem caminhando firmes no propósito de entender, de aceitar e de progredir ainda mais. Então, meus irmãos, são nesses breves minutos que a gente acalenta o nosso coração e diz a todos: vai passar. Tudo está concorrendo para que novos momentos nós possamos viver nesta terra. E pedindo bênçãos a Deus, vamos nos despedindo dessa hora, trazendo para nós a oração em conjunto. E eu digo a vocês, meus irmãos, vamos orar, vamos ligar os nossos pensamentos a Deus e agradecer por essas horas de vida, pelos momentos que estamos passando e dizer assim: muito obrigado, Senhor, por termos este vínculo presencial através dessas telas da máquina, que seja bem empregado o uso. Agradecemos a força espiritual dos nossos anjos de guarda, guias protetores, que o nosso patrono, Adolfo Bezerra de Menezes, continue a lançar mãos dadivosas para nos assistir, para nos amparar, a todos os nossos irmãos da face da terra. Por misericórdia, Senhor, que as bênçãos do alto refrigere a alma fustigada na dor, para que, compenetrados no viver, possam estabelecer as ondas fluídicas, amorosas, medicamentosas, asepsiantes para todos. E aqueles que estão regressando à pátria espiritual possam vislumbrar à frente a vida que segue. Muita paz, meus irmãos, harmonia, fé consolidada, na fé raciocinada, agora e sempre. Muita paz a todos, graças a Deus.